O mundo está cheio de mistérios e histórias que nos arrepiam, mas poucas são tão distorcidas e mal compreendidas quanto a do Skinwalker. A internet, com sua sede insaciável por sensacionalismo, transformou essa figura complexa da cultura Diné, ou Navajo, em um monstro genérico de creepypasta. Hoje vamos mergulhar fundo para desvendar a verdade, tirando o véu das caricaturas da cultura pop para revelar algo muito mais sombrio e respeitoso à tradição. Não é sobre um monstro fictício para nos assustar em uma noite de Halloween, mas sobre uma compreensão profunda e, por vezes, dolorosa da visão de mundo Diné. Para entender o que realmente é um Skinwalker, precisamos primeiro derrubar a comparação mais comum e errada, a de que ele é apenas um lobisomem. A história do lobisomem é quase universal, presente em várias culturas ao redor do mundo. É sempre uma história de tragédia. Um homem comum, boa pessoa, é amaldiçoado, mordido ou de alguma forma forçado a se transformar em uma besta contra a sua vontade. Ele se torna um assassino relutante, uma vítima trágica da lua cheia ou de uma maldição. Seu sofrimento é a essência da história. Ele não escolheu ser um monstro, o monstro o escolheu. O Skinwalker, ou Yi-Naudlushi, na língua Diné, é o oposto completo. Ele não é uma vítima. Ele não é amaldiçoado por forças externas. O Skinwalker é um ser humano que escolheu de forma consciente e deliberada abandonar sua humanidade em troca de poder. É uma transformação buscada, intencional. A distinção aqui é crucial. Tragédia versus intenção. Enquanto o lobisomem encarna a ideia de que o mal pode nos atingir e nos transformar contra nossa vontade, o Skinwalker representa a face mais aterrorizante da maldade humana, a escolha ativa de ser um monstro. A monstruosidade do Skinwalker não é acidental, nem é uma fatalidade. É uma decisão, é um ato de vontade. Ele não é um animal selvagem que age por instinto, mas um indivíduo que conscientemente opta por trilhar um caminho de escuridão. O horror reside precisamente nisso, na face humana do monstro, na sua intencionalidade. Ele não é uma criatura sem alma. Ele tem uma alma e escolheu pervertê-la. Isso o torna infinitamente mais assustador do que qualquer besta irracional. Um Skinwalker é alguém que, por ganância, inveja, raiva ou desejo de controle, comete os atos mais tabu imagináveis dentro da cultura Diné para adquirir poderes sobrenaturais. Isso pode incluir assassinato de um membro da própria família, profanação de rituais sagrados ou o uso de magia negra. A lenda diz que, ao fazer isso, ele ganha a habilidade de se transformar em animais, geralmente coiotes, lobos, ursos ou pássaros, e também de possuir e controlar outros seres vivos. Mas lembre-se, a forma animal é apenas uma fachada. Por baixo dela, a mente humana, a escolha de ser mau, permanece intacta. Ele não é um monstro que ataca aleatoriamente. Ele é um inimigo que age por vontade própria, um predador com propósito. A mente calculista e a memória humana não se desfazem na transformação. Elas persistem, direcionando suas ações com um desejo perverso de corromper e destruir. O horror do Skinwalker reside no fato de que ele é, essencialmente, um de nós, que se voltou contra a própria espécie, contra a própria comunidade. Ele é o vizinho que você conhece, o parente que você confiava, que agora usa seu conhecimento íntimo para semear o terror. Antes de continuarmos, inscrevam-se no canal e digam-nos nos comentários de onde estão a assistir. Ele não é um monstro que ataca aleatoriamente, ele é um inimigo que age por vontade própria, um predador com propósito. A mente calculista e a memória humana não se desfazem na transformação. Elas persistem, direcionando suas ações com um desejo perverso de corromper e destruir. O horror do Skinwalker reside no fato de que ele é, essencialmente, um de nós,
que se voltou contra a própria espécie, contra a própria comunidade. Ele é o vizinho que você conhece, o parente que você confiava, que agora usa seu conhecimento íntimo para semear o terror. Antes de continuarmos, inscrevam-se no canal e digam-nos nos comentários de onde estão a assistir. A mente por trás da fera é o que o torna tão aterrorizante. Não é a selvageria de um animal, mas a astúcia de um ser humano corrompido. O Skinwalker mantém a inteligência, as lembranças e, o mais cruel de tudo, a capacidade de planejar e executar atos de maldade com uma precisão perturbadora. Ele não age por fome ou instinto, mas por uma vontade consciente de infligir sofrimento. O desejo de perverter e destruir não é um subproduto de sua condição, mas a força motriz por trás de suas ações. Ele se deleita em desmantelar a vida de suas vítimas, usando seu conhecimento de suas fraquezas e medos mais profundos. Imagine a cena: um membro da sua própria família, alguém que você deveria amar e confiar, é secretamente um Skinwalker. Essa é a ameaça íntima que ele representa. O Skinwalker não vem de longe, não é um estranho da floresta profunda. Ele nasce de dentro da comunidade, de dentro do círculo familiar. Pode ser um vizinho que você cumprimenta todos os dias, um parente que compartilha suas refeições. Esse conhecimento transforma o terror em uma traição profunda, uma violação dos laços sociais e espirituais que mantém a comunidade de Né unida. O medo não é apenas do desconhecido, mas do conhecido que se tornou irreconhecível em sua maldade. Ele é o inimigo supremo, porque está dentro de nós, corroendo a confiança e a segurança a partir de dentro. O terror que ele instiga é amplificado pela sua origem. Saber que o mal pode surgir de um rosto familiar, de alguém que compartilhou sua história e suas tradições, é um golpe devastador para a alma de uma comunidade. Não há refúgio seguro quando o predador é alguém que conhece o caminho da sua casa, os nomes dos seus filhos, os segredos mais íntimos da sua família. Essa proximidade perverte a própria ideia de segurança e pertencimento. O Skinwalker não é apenas um monstro, ele é um traidor, e sua existência desafia a própria estrutura de confiança e comunidade. A maldade do Skinwalker não é impulsiva, ela é premeditada. Seus atos são extensões diretas de sua escolha horrível de abandonar a humanidade. Cada ação é calculada, cada movimento tem um propósito. A crueldade que ele demonstra é guiada por um intelecto humano distorcido, que usa seu conhecimento do mundo e das pessoas para causar o máximo de dano. Ao contrário do lobisomem europeu, que pode ser visto como uma besta da paixão, agindo sob o domínio de impulsos incontroláveis, o Skinwalker é um mestre da manipulação. Sua violência não é aleatória, é uma ferramenta para um fim específico e pessoal. Ele não se transforma e ataca cegamente. Ele se transforma para alcançar seus objetivos, seja para roubar, para se vingar, para infligir doença ou para semear discórdia. Cada ato é uma parte de um plano maior. Ele pode usar sua habilidade de se transformar para se aproximar de suas vítimas sem ser detectado ou para observá-las de longe, aprendendo seus hábitos e rotinas. O horror não está apenas na transformação física, mas na persistência da mente maligna que a dirige. É a frieza de sua premeditação que o torna verdadeiramente assustador. A ideia de que um ser humano pode escolher conscientemente se tornar a personificação do mal e agir com tal malevolência calculada. Ele não é um acidente, ele é uma intenção. É a personificação do mal que escolhe o mal. A mágoa humana, quando se torna veneno, pode levar a atos terríveis. O Skinwalker é a expressão máxima dessa mágoa, canalizada para a destruição. Não se trata de uma fúria cega, mas de uma vontade direcionada, muitas vezes alimentada por motivos que, em sua essência, são profundamente humanos, embora distorcidos.
A busca por vingança é um dos motores mais comuns. Alguém que se sente injustiçado, que sofreu uma perda ou uma humilhação, pode recorrer a esse caminho sombrio para retribuir a dor. A riqueza roubada é outro incentivo poderoso. Em uma sociedade onde os recursos podem ser limitados, a inveja e o desejo de posses alheias podem levar um indivíduo a abraçar a escuridão do Skinwalker. E, por fim, a destruição invejosa. A simples vontade de ver o outro sofrer, de desmantelar a felicidade e o sucesso alheios. É um catalisador para essa escolha monstruosa. Esses motivos se traduzem em ações concretas e devastadoras. Um Skinwalker não se contenta em causar dano de forma abstrata. Ele envenena o gado de um rival, não por necessidade, mas para destruir o sustento e a reputação da família. Ele inflige doenças, usando seu conhecimento pervertido de rituais e ervas para causar enfermidades que os curandeiros normais não conseguem explicar. Ele semeia discórdia dentro da família e da comunidade, plantando sementes de desconfiança e brigas, quebrando os laços sociais que são a base da cultura de Né. Cada um desses atos é um ataque direto não apenas à vítima, mas à estrutura e aos valores da comunidade como um todo. A campanha de terror do Skinwalker não se limita a ataques físicos ou financeiros. É, acima de tudo, uma guerra psicológica. O objetivo principal é desmantelar a segurança e a própria realidade da vítima. Ele não quer apenas causar dor, ele quer destruir a paz de espírito, a crença de que o mundo é um lugar seguro e compreensível. Para isso, ele emprega táticas que são insidiosas e profundamente perturbadoras. Bater em janelas durante a noite, imitar o choro de um bebê do lado de fora da casa em horários estranhos ou sussurrar nomes no escuro são exemplos clássicos. Essas ações são projetadas para criar uma sensação de vigilância constante, de que a vítima nunca está realmente sozinha ou segura. O Skinwalker usa seu conhecimento íntimo da vítima para criar um medo perpétuo. Ele sabe os traumas passados, os medos mais profundos, os segredos guardados. Ele usa essas informações para personalizar o tormento, para que cada sussurro, cada sombra, pareça se dirigir diretamente à alma da pessoa. A vítima começa a duvidar da própria sanidade, a questionar o que é real e o que é imaginação. Esse terror psicológico é muitas vezes mais eficaz e duradouro do que qualquer ataque físico, pois corrói a vítima de dentro para fora, isolando-a e fazendo com que ela se sinta completamente desamparada. O Skinwalker é uma inversão assustadora dos valores da comunidade de Né. Ele pega o que é sagrado e o perverte, transformando-o em algo profano. O conhecimento ancestral, que é passado de geração em geração e usado pelos curandeiros, os Hatawi, para trazer cura e equilíbrio, é corrompido em suas mãos. Ervas que deveriam curar são usadas para envenenar. Cerimônias destinadas a restaurar a harmonia são distorcidas para causar doença e caos. Ele utiliza os mesmos instrumentos e saberes que deveriam proteger a comunidade para atacá-la. Essa perversão é o que o torna tão temido. Não é apenas a ameaça de um poder maligno, mas a ameaça de um poder maligno que conhece as regras do jogo, que sabe como subverter as defesas espirituais e culturais. Ele não é um inimigo externo que pode ser facilmente identificado e combatido. Ele é um inimigo interno que domina os símbolos e rituais da própria cultura, usando-os contra seu próprio povo. A ideia de que um Skinwalker pode usar uma oração sagrada para fins malignos ou desvirtuar um ritual ancestral para causar mal é profundamente chocante e desestabilizadora. Ele transforma instrumentos de cura em armas de doença e caos, estabelecendo-se como a antítese de tudo o que é bom e sagrado na tradição de Né. Essa é a verdadeira face da maldade do Skinwalker. A perversão consciente e deliberada do bem para fins egoístas e destrutivos. A maldade do Skinwalker
não é impulsiva ou passional. Ela é paciente e meticulosa, um monstro da estratégia, não da fúria. Cada movimento, cada sussurro na noite é calculado para causar o máximo impacto, não apenas físico, mas emocional e espiritual. Ele não busca a destruição imediata, mas sim a corrosão lenta e dolorosa da vida de sua vítima. A ruína financeira, por exemplo, não é alcançada de uma vez, mas através de uma série de pequenos infortúnios, doenças no gado, safras perdidas, dívidas inesperadas, todos orquestrados para levar a família à beira da miséria. O isolamento social não acontece com um único ato de violência, mas pela semeadura constante de discórdia, fofocas e desconfiança que afastam amigos e familiares. O tormento psicológico é uma campanha contínua, uma tortura gota a gota que desintegra a sanidade da vítima. O terror que ele inspira provém dessa crueldade calculada. Não é o medo de um ataque aleatório de uma fera sem mente, mas o pavor de um inimigo que conhece você, que sabe exatamente onde golpear para doer mais. A suposição é que o Skinwalker tem um motivo, um propósito específico para cada vítima. Ele não persegue por esporte, mas por uma razão profundamente pessoal e maligna. Seus métodos são adaptados para a pessoa que está sendo alvo, usando suas fraquezas, seus medos e até mesmo suas esperanças contra ela. Essa personalização do mal é o que o torna tão aterrorizante. A consciência de que há uma inteligência por trás do tormento, uma inteligência que deseja ativamente a sua destruição. Para entender a profundidade do mal que o Skinwalker representa, é essencial compreender o conceito de Hojó, um estado de ser poderoso, resiliente e normativo para a sociedade de Né. Hojó não é apenas uma palavra, é uma filosofia de vida, uma jornada de manutenção constante através do pensamento, fala e ação corretos. É a busca e a preservação da beleza, da ordem e da harmonia em todas as suas formas. Para os Diné, Hojó é a condição natural e desejável de existência. É o estado de estar em paz consigo mesmo, com sua família, com sua comunidade e com o ambiente natural que o cerca, especialmente a paisagem sagrada de Dineta. O Skinwalker é, portanto, um ataque direto a essa fonte de força e sobrevivência cultural. Ao invés de buscar a harmonia e o equilíbrio, ele busca o caos e a desordem. Ao invés de promover a beleza e a interconexão, ele espalha a feiura e o isolamento. Ele não apenas causa dano físico ou material. Ele ataca a própria alma da cultura Diné, tentando destruir o Hojó de um indivíduo ou de uma comunidade inteira. Sua existência é uma negação de tudo o que os Diné valorizam, uma perversão total dos princípios que guiam suas vidas. A luta contra o Skinwalker não é apenas uma batalha contra um monstro, é uma batalha para preservar o Hojó, para manter a integridade da cultura e do espírito Diné. É por isso que o medo dele é tão profundo e onipresente. Ele representa a antítese de tudo o que é bom, um lembrete constante de que o mal pode vir de dentro, corroendo a beleza e a ordem que se esforçam tanto para manter. Ele não é uma criatura de lendas distantes, mas uma sombra que se esconde nos cantos da própria humanidade, esperando a oportunidade de perverter o bem em seu próprio benefício. A compreensão do Hojó é a chave para desvendar o verdadeiro horror do Skinwalker. Sem essa base cultural e espiritual, ele se torna apenas mais uma figura assustadora do folclore. Mas, com ela, ele se revela como um inimigo muito mais complexo e aterrorizante. Um ser que escolheu ativamente destruir a própria essência da vida harmoniosa. Ele é um lembrete sombrio de que a maior ameaça pode não vir de fora, mas de dentro, da perversão da própria humanidade. É a escolha consciente do mal, a rejeição da beleza e da ordem, que o define e o torna um dos mais temidos seres no imaginário de Né. Ele é a antítese ambulante do Hojós,
um parasita que se alimenta da desarmonia e do sofrimento que ele mesmo cria. O Hojó não é apenas uma palavra bonita ou um conceito abstrato. Ele engloba a própria essência do universo Diné. É beleza, ordem, harmonia e equilíbrio, tudo entrelaçado em um estado de ser. Significa estar em boas relações consigo mesmo, com sua família, com sua comunidade e, fundamentalmente, com a paisagem sagrada de Dineta. É a satisfação profunda que vem de viver em alinhamento com a ordem cósmica do universo. Um bem-estar que permeia tanto o corpo quanto o espírito. Não é um objetivo a ser alcançado e depois esquecido, mas uma condição a ser constantemente cultivada e mantida, um estado de graça que reflete a interconexão de todas as coisas. Viver em Hojó é caminhar em um caminho de retidão, onde cada pensamento, cada palavra e cada ação contribuem para a manutenção dessa delicada balança. No cerne dessa filosofia estão os princípios divinos gêmeos, Sa Naghai e Biker Hojó. Eles representam as duas faces da moeda da existência, as forças complementares que asseguram a prosperidade e a continuidade da vida. Sa Naghai é o princípio masculino ativo, dinâmico. É a força que impulsiona a busca, a transformação, o movimento. É a energia que molda o futuro, que busca o conhecimento e a inovação. Pense nele como a semente que brota, a água que corre, o vento que sopra. É a vitalidade pulsante que busca expandir e criar. Por outro lado, Biker Hojó é o princípio feminino estável, consolidado. É a harmonia, a beleza e a plenitude que são alcançadas e mantidas. É a terra que nutre, o recipiente que contém, o lar que oferece segurança. Representa a estabilidade, a integridade e a realização. A prosperidade da vida, em todas as suas formas, depende do equilíbrio complementar dessas duas forças. Sem Sa Naghai, não haveria crescimento. Sem Biker Hojó, não haveria sustentação. Eles trabalham juntos, como dia e noite, como inspiração e expiração, para criar um todo harmonioso. É crucial entender que Hojó não é um estado estático, é um estado dinâmico que exige manutenção constante. Não se pode simplesmente alcançá-lo e esperar que ele permaneça. Ele é preservado através do pensamento, fala e ação corretos. Cada oração proferida, cada ato de generosidade para com o próximo, cada interação respeitosa com o mundo natural, tudo isso serve como uma afirmação de Hojó. É um trabalho diário, uma prática contínua de atenção e intenção. Quando um Diné se levanta pela manhã e oferece uma oração ao sol nascente, ele está afirmando Hozhu. Quando ele compartilha sua comida com um vizinho em necessidade, ele está reforçando Hojó. Quando ele cuida da terra e de seus animais, ele está vivendo Hojó. Essa manutenção ativa é o que torna o conceito tão poderoso e tão vulnerável ao ataque do Skinwalker. O Skinwalker não apenas inflige dano físico, ele tenta quebrar esse equilíbrio, introduzir a desordem e a feiura, onde deveria haver harmonia e beleza. Ele busca perverter os pensamentos, as palavras e as ações das pessoas, afastando-as do caminho de Hojó. Por exemplo, ao semear discórdia na comunidade, ele ataca a interação respeitosa e a generosidade. Ao causar doenças, ele desequilibra o corpo e a mente. Ao profanar locais sagrados ou rituais, ele perturba a conexão com a Dineta e o mundo espiritual. A compreensão de Hojó revela que a luta contra o Skinwalker é, em última análise, uma batalha pela alma da comunidade Diné. É uma luta para manter a integridade de seus valores, de sua cultura e de seu modo de vida. O Skinwalker não é apenas um monstro, ele é a antítese de Hojó, a encarnação do desequilíbrio e da desarmonia. E é por isso que o medo que ele inspira é tão profundo e tão real.
Ele representa a ameaça constante de que tudo o que é bom e belo pode ser corrompido, que a ordem pode se transformar em caos, se a vigilância e a dedicação a Hojo forem negligenciadas. A própria existência do Skinwalker é um lembrete sombrio da necessidade perpétua de lutar pela beleza, pela ordem e pela harmonia em um mundo que está sempre em busca de equilíbrio. Sentir-se mental e fisicamente são, protegido, integrado e completo é o que significa estar no estado de Hojo. É caminhar em meio à beleza, onde há uma harmonia perfeita entre o mundo interior de uma pessoa e o mundo exterior que a rodeia. Esse estado não é apenas uma sensação passageira, mas um sentido profundo de lugar e propósito dentro de um universo sagrado, onde cada indivíduo se vê como parte integrante de um todo maior, conectado à terra, aos céus e a todos os seres vivos. É a paz que vem de saber que se está no lugar certo, fazendo a coisa certa, e que o universo está em equilíbrio. O oposto a Hojo é Hoksho. Este é um estado de desordem, caos e feiura, enquanto Hojo representa a beleza e a harmonia. Hoksho é a dissonância e a desintegração. A doença, seja ela física ou mental, é vista como um sintoma direto dessa desarmonia. Não é apenas uma falha do corpo, mas um sinal de que algo está fora de lugar, no equilíbrio espiritual de uma pessoa ou de sua comunidade. Conflito, ganância, preguiça e azar são todas manifestações de Hoshik-Sohwag, indicando que o estado de equilíbrio foi perturbado. Quando as pessoas agem de forma egoísta, quando há brigas entre famílias ou quando a terra é maltratada, tudo isso contribui para o Hosho, criando um ambiente de mal-estar e infelicidade. É aqui que entra o Hatawi, também conhecido como cantor ou curandeiro. O objetivo principal do Hatawi é manter Hojo e, crucialmente, restaurá-lo quando ele é perdido. Eles são os especialistas, os guardiões do conhecimento ancestral que sabem como guiar as pessoas de volta ao equilíbrio. O Hatawi não é apenas um médico. Ele é um sacerdote, um historiador e um psicólogo, tudo em um só. Sua função é complexa e exige anos de estudo e dedicação. Eles aprendem os cantos, as orações, os mitos e os rituais que são necessários para diagnosticar e tratar as desarmonias que levam ao Hoksho Paip. A figura do Hatawi é central para o bem-estar da comunidade Diné. Eles são os agentes de Hojo, os que trabalham incansavelmente para garantir que a beleza e a ordem prevaleçam sobre o caos e a feiura. Quando uma pessoa está doente, quando uma família está em conflito ou quando a comunidade enfrenta dificuldades, é ao Hatawi que se recorre. Eles têm a sabedoria e o poder de interceder, de realizar as cerimônias necessárias para corrigir o desequilíbrio e restaurar a harmonia. Sem o Hatawi, a comunidade Diné estaria à mercê do Hosh-Hisho, sem os meios para se curar e se manter em equilíbrio com o universo. O trabalho do Hatawi é um testemunho da crença de que a doença e o sofrimento não são meros acasos, mas sim sinais de que a conexão com o sagrado foi enfraquecida. Eles veem o ser humano como parte de uma rede complexa de relações com a família, com a comunidade, com a terra e com o povo sagrado. Quando qualquer uma dessas relações é prejudicada, o Hojo é ameaçado. O Hatawi trabalha para reparar essas rupturas usando rituais e conhecimentos transmitidos por gerações. Eles são os pilares da resiliência cultural Diné, garantindo que o caminho da beleza seja sempre acessível, mesmo diante das maiores adversidades. A sua presença é uma constante reafirmação de que a harmonia é possível e que o equilíbrio pode ser sempre restaurado, não importa o quão profunda seja a desordem. O papel do Hatawi
se torna ainda mais vital quando se considera a existência do Skinwalker. Se o Skinwalker é a encarnação do Hochsho, o Hatawi é a defesa mais forte contra ele, onde um busca destruir o Hojó, o outro se dedica a protegê-lo e restaurá-lo. O Hatawi entende a natureza do mal do Skinwalker e sabe que a cura não é apenas física, mas espiritual e comunitária. Eles são a luz que se opõe à escuridão, os que guiam o povo de volta ao caminho da beleza e da ordem, mesmo quando as forças do caos parecem avassaladoras. A sua existência é uma prova de que, mesmo diante da malevolência intencional, a resiliência do espírito humano e a força da cultura podem prevalecer. O primeiro passo para o Hatawi é ter um diagnóstico preciso. Não basta saber que há desarmonia, é preciso identificar a fonte específica daquele desequilíbrio. Isso pode ser uma transgressão inadvertida de uma regra sagrada, um contato perigoso com algo impuro, ou, o mais temido, um ato de feitiçaria, como o praticado por um Skinwalker. Para descobrir a raiz do problema, os Hatawi utilizam diversas cerimônias de adivinhação. Uma das mais conhecidas é o tremer das mãos, onde o Hatawi entra em um estado de transe e suas mãos começam a tremer involuntariamente, guiando-o a revelar a causa da doença ou do infortúnio. Outra prática é a observação das estrelas, onde padrões celestiais são interpretados para fornecer insights sobre o que aflige o indivíduo ou a comunidade. Essas técnicas não são meros rituais. São ferramentas profundas de diagnóstico que conectam o Hatawi com o mundo espiritual e ancestral, permitindo-lhes ver além do óbvio e identificar a verdadeira natureza do Hochsho. Uma vez que a causa da desarmonia é identificada, o Hatawi prescreve a cerimônia de cura apropriada. Essas cerimônias, muitas vezes referidas como cânticos ou cantos, são empreendimentos imensos e complexos. Elas podem durar de 2 a 9 dias e noites, uma duração que reflete a profundidade do desequilíbrio a ser corrigido e a seriedade da intervenção espiritual necessária. Cada cerimônia é uma tapeçaria rica de histórias, canções, orações e rituais que foram transmitidos oralmente por gerações de Hatawi. A memorização perfeita de milhares de versos é um requisito fundamental, e a execução precisa de cada etapa é crucial para a eficácia da cura. O Hatawi não pode errar, pois um único deslize pode invalidar todo o processo e até mesmo trazer mais desarmonia. Durante essas cerimônias, um dos instrumentos sagrados mais poderosos e visualmente impressionantes são as pinturas de areia, conhecidas como Ika'aha. São desenhos intrincados feitos diretamente no chão, utilizando areias coloridas, pólen, minerais triturados e outros materiais naturais. Cada cor e cada símbolo nas pinturas tem um significado profundo, representando elementos do universo de Né, mitos da criação e figuras do povo sagrado. Essas pinturas não são meramente artísticas, elas são portais temporários, pontos de conexão entre o mundo físico e o espiritual. O paciente é colocado no centro da pintura de areia e, através da cerimônia, as energias e os poderes do povo sagrado são convidados a entrar no espaço, auxiliando diretamente na cura. A criação de uma Ika'aha é um ato de profunda reverência e habilidade. Os Hatawi e seus assistentes trabalham com uma precisão incrível, derramando-a na areia colorida entre os dedos para formar os padrões complexos. A dedicação exigida é imensa, pois as pinturas de areia são efêmeras. Uma vez que a cerimônia termina e a cura é tentada, as pinturas são destruídas ritualisticamente, simbolizando o retorno da desarmonia ao universo e a restauração do Hojó. Essa transitoriedade enfatiza a natureza dinâmica do equilíbrio e a necessidade de constante renovação. A beleza das Ika é tanto visual quanto espiritual,
e sua destruição após a cura reforça a ideia de que a desarmonia foi absorvida e dissipada, permitindo que o indivíduo retorne ao estado de beleza e ordem. O processo de cura é uma jornada intensa para o paciente, que é guiado pelo Hatawi através de rituais, jejuns e orações. A comunidade também desempenha um papel vital, oferecendo apoio e participando de certas partes da cerimônia. É um esforço coletivo para restaurar o equilíbrio não apenas do indivíduo, mas de todo o tecido social e espiritual que o envolve. As cerimônias de cura. Diné são uma manifestação profunda da cosmologia do povo, onde a saúde não é apenas a ausência de doença, mas a presença de harmonia em todos os aspectos da vida. Elas reafirmam a conexão inquebrável entre o ser humano, a natureza e o reino espiritual. No final de cada cerimônia bem-sucedida, o Rojó é restaurado. A pessoa curada não apenas se sente melhor fisicamente, mas também experimenta uma renovação espiritual, uma reconexão com sua essência e com o universo. A desordem do Roshtun é dissipada, e a beleza e a ordem retornam. Essa restauração não é apenas um alívio, mas uma celebração da resiliência da cultura Diné e da sabedoria de seus Hatawi. É a prova de que, mesmo diante das forças mais sombrias, como as representadas pelo Skinwalker, o caminho para a harmonia e a beleza pode ser encontrado e percorrido. Portanto, quando se fala em Skinwalkers, é crucial lembrar que não estamos lidando com um monstro genérico de filmes de terror. Estamos falando de um conceito profundamente enraizado em uma cultura rica e complexa, a cultura Diné. O Skinwalker é a antítese do Rojó, um ser que escolheu a escuridão e a desarmonia, agindo com intenção e malícia para corromper e destruir. Mas contra essa força, o povo Diné tem seus Hatawi, seus curandeiros, que com sua sabedoria ancestral, suas cerimônias poderosas e suas pinturas de areia sagradas, trabalham incansavelmente para restaurar o equilíbrio e manter a beleza no mundo. A compreensão do Skinwalker não é sobre o medo do desconhecido, mas sobre o respeito pela profundidade de uma tradição que entende a natureza do mal como uma escolha humana e a cura como um retorno à harmonia. A internet pode ter simplificado e distorcido essa figura, transformando-a em uma caricatura. Mas a verdade é muito mais rica e significativa. Ela nos ensina sobre a importância do equilíbrio, da comunidade e da constante busca pela beleza em um mundo que muitas vezes parece propenso ao caos. O verdadeiro horror do Skinwalker reside na sua humanidade pervertida, mas a verdadeira força da cultura Diné reside na sua capacidade de combater essa perversão, de restaurar o Rojó e de continuar a caminhar em meio à beleza, apesar de tudo. Esta jornada de compreensão sobre o Skinwalker nos leva a um lugar de maior respeito pela cultura Diné. Ela nos mostra que, por trás das histórias assustadoras da internet, existe uma tapeçaria complexa de crenças, valores e práticas que merecem ser entendidas em seus próprios termos. O Skinwalker não é apenas um monstro. Ele é um espelho que reflete as escolhas que fazemos e as consequências dessas escolhas, tanto para nós mesmos quanto para a comunidade que nos cerca. E, acima de tudo, ele nos lembra da eterna luta entre a ordem e o caos, entre a beleza e a feiura, e da importância de sempre buscar o caminho da harmonia e do equilíbrio. A história do Skinwalker é, em última análise, uma história sobre humanidade, sobre as escolhas que fazemos e sobre a resiliência de um povo que busca manter o Rojó em um mundo complexo e desafiador. A verdade é que o Skinwalker não precisa ser um monstro para ser aterrorizante. A sua capacidade de escolher o mal, de perverter o sagrado e de atacar a própria essência da harmonia é o que o torna verdadeiramente assustador. Mas, felizmente,
A cultura de Né tem as ferramentas e a sabedoria para enfrentar essa escuridão, para restaurar a luz e para garantir que o caminho da beleza continue a ser trilhado, geração após geração.